Os Anunnaki, uma antiga e avançada raça, habitam o misterioso planeta Nibiru, que orbita em nosso sistema solar. Para os humanos, esses seres poderosos podem ser considerados deuses. No entanto, mesmo eles enfrentaram desafios imensos devido às condições ambientais severas em Nibiru. Uma fenda crescente na camada de ozônio ameaçava a vida no planeta, aumentando o aquecimento global e devastando colheitas e a fauna. Os Anunnaki descobriram que, ao liberar partículas de pó de ouro na atmosfera, conseguiam não apenas retardar a expansão da fissura, mas até mesmo revertê-la ligeiramente. Contudo, Nibiru, carente de recursos minerais, via o ouro se tornar cada vez mais escasso. Essa falta de alimentos gerou descontentamento e revoltas entre a população. Grupos de rebeldes começaram a se organizar, desafiando o governo central, e um clima de caos e incerteza pairava sobre as cidades. Entre esses rebeldes, Alalu se destacava. Embora fosse de uma linhagem nobre, seu relacionamento com os pais era conturbado. Em uma ousada tentativa de tomar o poder, Alalu atacou e assassinou o rei de Nibiru, reivindicando o trono para si. No entanto, o príncipe Anu, herdeiro legítimo, não estava disposto a ceder. Um duelo público foi marcado para decidir quem assumiria o trono. Anu e Alalu lutaram desarmados em uma batalha intensa e feroz. E ao fim, Anu emergiu vitorioso, tornando-se o novo rei. Alalu, por suas ações, foi julgado. Mas antes que a sentença fosse proferida, ele conseguiu escapar em uma nave, fugindo de Nibiru. O rei Anu decidiu que o exílio seria uma punição suficiente e voltou sua atenção para salvar seu planeta. Ele percebeu que a única solução viável era buscar ouro em outros corpos celestes. Muitas expedições foram enviadas aos planetas próximos, mas os resultados eram desanimadores, com jazidas de ouro sendo raras. Quando a esperança quase se esgotava, uma descoberta extraordinária surgiu no terceiro planeta mais próximo do Sol, um verdadeiro paraíso, repleto de água e vastas áreas de terra, abundante em vida animal e vegetal. O mais surpreendente para os Anunnaki era a riqueza mineral encontrada, incluindo grandes depósitos de ouro. Para a surpresa da corte real, a descoberta foi feita por Alalu, o exilado. Reconhecendo sua contribuição vital, os Anunnaki decidiram perdoá-lo. O planeta recebeu o nome de Kai, que mais tarde se tornaria conhecido como Terra. Os Anunnaki escolheram uma região que hoje chamamos de Mesopotâmia para construir uma magnífica cidade chamada Aidu. O filho mais velho do rei Anu, Eni, foi designado para liderar essa nova metrópole, enquanto Anu continuava a governar Nibiru. Após 7 dias de esforço intenso, os Anunnaki finalizavam a construção de Aidu e iniciavam a extração de ouro, que em grandes quantidades seria enviado de volta para Nibiru, trazendo uma nova esperança para o seu povo. A extração de ouro era um trabalho extenuante e doloroso. Para facilitar essa tarefa, os Anunnaki decidiram utilizar o trabalho forçado de uma raça alienígena conhecida como Idi, que haviam conquistado em batalha. Com o passar dos anos, o planeta Nibiru começou a se recuperar, graças ao vasto ouro extraído da Terra. No entanto, os Idi não suportavam mais o sofrimento nas minas e, em resposta, organizaram uma revolta em larga escala. Isso resultou em uma guerra devastadora entre os Anunnaki e os Idi. A cidade de Aidu sofreu grandes danos e várias minas de ouro desmoronaram. Apesar da bravura dos Idi, eles não conseguiram igualar a força e a tecnologia dos Anunnaki e foram rapidamente dominados. Reconhecendo as contribuições dos Idi para a recuperação de Nibiru, os Anunnaki entenderam que forçá-los a trabalhar só levaria a mais revoltas. Assim, buscaram uma nova solução:
criar uma raça de seres que pudesse trabalhar e aprender, mas que fosse inferior aos Idi em força e tamanho. Para isso, utilizaram o útero de uma primata fêmea e, por meio de tecnologia avançada, inseminaram-na com a essência Anunnaki. No entanto, os resultados foram grotescos, gerando criaturas como ciclopes e górgons. Esse método falhou. Os Anunnaki, então, decidiram usar a essência de um primata macho. Após modificar seu DNA, inseminaram uma mulher Anunnaki. Alguns meses depois, nasceu o primeiro ser humano, Adamu. Com pele bronzeada e um tom avermelhado, Adamu, apesar de menor que os Anunnaki, se assemelhava a eles. Para garantir a procriação, os Anunnaki também criaram uma mulher chamada Rea. Com o passar dos séculos, os humanos se tornaram uma população significativa na cidade de Aidu. Os Anunnaki ficaram satisfeitos com o desenvolvimento dos humanos, que logo aprenderam a minerar ouro, construir casas e cultivar a terra. Como recompensa, eram autorizados a visitar o Éden, um jardim sagrado. A beleza das mulheres humanas chamou a atenção de alguns Anunnaki, mas os relacionamentos entre as duas raças eram estritamente proibidos. No entanto, Eni, o rei de Eridu, se apaixonou por uma mulher humana. Dessa união, nasceu Adapa, um homem talentoso e sábio que herdou a longevidade dos nobres Anunnaki, embora não fosse imortal. Adapa se casou com Atiti e juntos tiveram filhos que eram mais inteligentes que as gerações anteriores. Entretanto, os filhos de Oa também herdaram a ambição dos Anunnaki pelo ouro e pelo poder, o que gerou comportamentos violentos. Os dois filhos mais velhos de Oa, Caim e Abel, eram servos próximos dos Anunnaki e competiam para agradar seus mestres. Caim, cansado de viver à sombra de seu irmão, assassinou Abel em um momento de raiva. Essa foi a primeira vez que um humano tirou a vida de outro, surpreendendo os Anunnaki. Como punição, Caim recebeu uma marca de assassino e foi exilado de Aidu, condenado a vagar eternamente sem paz. Outros incidentes semelhantes ocorreram, desafiando as ordens dos Anunnaki. Os humanos começaram a se reproduzir em excesso e Aidu logo não conseguiu acomodar tantos indivíduos, enquanto as fontes de alimento no Jardim do Éden se tornaram escassas. Com a recuperação de Nibiru, a mineração de ouro não era mais necessária. Assim, os Anunnaki decidiram expulsar os humanos de sua cidade e do Jardim Sagrado, condenando-os a viver nos campos e florestas.